Bem, boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos e todas que estão presentes nesse plenário. Cumprimento o público, pouco do público presente, assim como cumprimento todos que nos assistem através da TV Alesp, Rede Alesp. Sempre é uma satisfação estar na casa de cada um e cada uma cidadã paulista. Eu volto nessa tribuna porque eu acho que essa noite foi um festival, né, deputada Betsa, é um festival de coisas aqui para forçar a barra, que eu, sinceramente, eu teria, se eu fosse autora do projeto 346, eu, sinceramente, eu já teria pedido para tirar da pauta e fazer o debate de mérito com a precisão que tem que ser. Por quê? Não porque eu tenha dúvida, não é isto, né? Até porque as falas que aconteceram aqui deixou claro aquilo que eu já fiz na primeira fala. Que a gente está assistindo aqui é a exclusão das transexuais participarem de Jogos Olímpicos. É isto. E criar regras que não existem. A única regra que existe é aquela que já foi dita por todos e todas aqui, e o ponto de partida na partida, não existe outra coisa. Mas, de qualquer maneira, quero dizer para os senhores e para as senhoras o seguinte, nós temos essa casa tem uma responsabilidade muito grande, que é a responsabilidade de não ir para o retrocesso, né? Nós lutamos, as mulheres trans, né, e os homens trans lutaram, e a sociedade civil organizada, através de organizações, deram voz para essa comunidade, né, que aos poucos foram se fortalecendo, foram ecoando mais, cada vez mais, para poder ocupar o seu espaço de direito na sociedade, como cidadãos que são. E sabe que eu fico incomodada? É o uso da religião, é o uso disso, daquilo, para explicar, tá bom, quer usar a religião, então eu vou sintetizar numa frase dita pelo Papa Francisco. Quando ele trata dessa questão de gays, lésbicas, trans, qual é a frase que ele diz? Todos e todas são filhos e filhas de Deus. Ponto. Não pode ser, um Deus não pode ser diferente do Deus de todo mundo, porque um Deus que discrimina não pode ser um Deus do Deus que eu estou falando e que eu acredito. Eu não gosto de misturar, deputada, mas não pode ser. Ué, se eu quero pregar o bem, se eu prego o amor e não o ódio, se eu prego a igualdade, a fraternidade, a solidariedade, se eu planto nos corações amor, eu não posso ter outra posição, senão a de dizer e chegar à mesma conclusão que o Papa Francisco tem dito, que eu sou da Igreja Católica. Tem problema. A Mônica, foi obrigada a ler a Bíblia, eu fui obrigada a ir para a igreja novinha, meu pai pagava doce, escondido da minha mãe. Minha mãe não acreditava em nada. Olha a diversidade dentro da minha casa. Depois passou a acreditar. Então, são coisas que a gente foge, né, para explicar coisas que elas são da vida, são dos seres humanos, e que tem que, de qualquer maneira, ser ouvida, ser atendida, ser acatada, serem acatadas. Então, por esta razão, deputada Érica Malunguinho, é que eu corroboro, assim, fielmente com as palavras ditas pela senhora. Eu acredito
que as coisas elas não podem ser vistas de maneira muito rasa como são. E eu vejo dessa forma. Sobe um aqui, fala um monte de coisa, contradiz, né? E a gente fica ali observando, porque é isto. E, por outro lado, também, eu estou longe, como disse o deputado Campos Machado, numa sábia fala, ninguém é médico para ficar dando aula aí, sabe, de um monte de especificidades que a gente está vendo que foi lido, foi de orelhada, ou não pode ser assim, né? A gente tem que tratar a profundidade do tema como deve. Por isso que, quando o deputado Caruso disse, não, retira e vamos fazer o debate, eu achei muito coerente da parte dele, né? Faz o debate direito, vamos aprofundar, vamos ver o melhor momento, né? Para que essa pressa? Então, me parece um jogo de braço muito determinado nessa casa. E o mais legal nisso tudo é que nós não estamos... Eu, pelo menos, eu não me sinto cansado. Eu estou disposta a ir até onde der. Hoje à tarde eu conversava com o deputado Cauê Macris. Falei, vai ser longa pauta, deputado? Disse, deputada, vai depender do tamanho das inscrições, do debate que vocês vão estabelecer. Falei, bom, então, se a pauta é que eu estou pensando, nós vamos estender, né? Estender para dar a devida conclusão que tem que ser dada. Então, por isso que eu concordei quando a deputada Isa Pena ponderou conosco para dizer, não, vamos votar hoje, uai. Por que não? Seja o que for, seja que resultado seja dado, é o resultado que vai ser já, que não vai aprofundar mesmo, né? Não vai ter um debate de profundidade. Por último, nem muito importante, calma, Janassi. Calma, deputada Janassi. Não menos importante, dizer também, né? Eu já falei no período da tarde, dizer que eu me solidarizo muito com as famílias que sofreram aí com as enchentes. A gente sabe muito do descompromisso depois das enchentes, que tudo recai sobre o cidadão e a cidadã que sofreu, né, nessa segunda-feira, e tende a sofrer cada vez mais. Param as chuvas e aí parece que o problema acabou. Depois vem a chuva de novo, começa o problema. Então, é necessário, né, que a gente cobre fielmente, né, o que a gente tem dito. Eu acho que a gente tem que fazer o papel aqui. Com licença, senhora deputada. Pois não. Senhor presidente, eu queria uma verificação de presença. Sim, devia estar todo mundo aqui, eu estou aqui.